Boa tarde a todos. Bem-vindos ao evento virtual SciTalks Ideias que Aprimoram o Supremo. Nesta edição, contamos com a presença do Dr. Fred Didier, professor titular da Universidade Federal da Bahia, que falará sobre cooperação judiciária nacional. O professor Fred Didier possui mestrado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pós-doutorado da Universidade de Lisboa e livre docência na Universidade de São Paulo. Atualmente, é membro da Academia de Letras da Bahia, do Instituto Brasileiro de Direito Processual, do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, da International Association of Procedural Law, da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional, da Academia Brasileira de Letras Jurídicas da Bahia e da Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo. É professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia para as turmas de graduação, mestrado e doutorado, e também diretor-geral da Faculdade Baiana de Direito. Tem experiência na área de direito, com ênfase em direito processual civil, atuando principalmente no estudo da teoria geral do processo. Para fazer a abertura e mediação deste evento, contaremos com a participação do Dr. Alexandre Freire, secretário de Altos Estudos, Pesquisa e Gestão da Informação do Supremo Tribunal Federal. Para fazer a abertura e mediação do SciTalks com a temática Cooperação Judiciária Nacional, tem a palavra o Dr. Alexandre Freire. Boa tarde a todas e todos. É uma grande alegria hoje recebermos no Supremo Tribunal Federal o professor Fred Didier Júnior, que além dos predicativos já mencionados pelo cerimonial da Suprema Corte, é um dos autores mais originais do direito. O professor Fred Didier Júnior hoje é um dos autores mais citados na magistratura brasileira, sobretudo nos tribunais superiores. Tem influenciado um conjunto de gerações, principalmente no que diz respeito a uma reflexão de um novo direito processual. Isso é muito perceptível, não apenas no fato de influenciar a jurisprudência, mas, sobretudo, a doutrina e, principalmente, a legislação. Nós temos hoje um código em vigência que tem muito no seu DNA as impressões digitais do professor Fred Didier Júnior. É um autor que tem um compromisso em pensar um novo direito processual. É um autor original, é um autor provocativo, e para todos nós é uma grande honra poder ouvir o professor Fred Didier Júnior hoje na Suprema Corte Brasileira. Professor Fred Didier Júnior, a palavra está com o professor. Para todos nós é uma grande honra poder ouvi-lo nesta tarde. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo à Suprema Corte Brasileira. Muito obrigado, meu amigo Alexandre. Muito obrigado por suas palavras. De fato, para mim é uma grande satisfação, uma grande honra voltar ao Supremo Tribunal Federal para falar com a comunidade do Supremo Tribunal Federal e a comunidade daqueles que se interessam pelo que o Supremo Tribunal Federal produz e organiza. Já fiz já tive algumas conversas com vocês. Há mais ou menos umas 3 semanas eu tive um outro evento, um outro setor do Supremo para discutir um outro tema, e eu sempre estou à disposição. Ainda mais, mandar um abraço para o presidente Fux, que é da nossa comunidade, né? Não é deixar de gostei dessa sua expressão, é da comunidade dos processualistas, então, mandar um abraço para ele, agradecer pelo convite que veio formalmente dele, é sempre uma satisfação grande. E para falar desse assunto, cooperação judiciária nacional, você sabe bem disso, é um tema que tem despertado a minha atenção nos últimos anos. Eu tenho me dedicado muito a ele. E a ponto de ter sido convidado pelo Conselho Nacional de Justiça para, na qualidade de advogado, fazer parte da Rede Nacional de Cooperação Judiciária e ajudar na reflexão do tema no âmbito do CNJ, como ajudamos, inclusive, com a elaboração da Resolução 350, que saiu em 2020, que a gente vai ver aqui daqui a pouco, um dos 2 marcos normativos
regulatórios fundamentais desse assunto. Quem quer compreender cooperação judiciária nacional, evidentemente vai ver o CPC, mas fundamentalmente vai ter de ler a resolução 350 do CNJ, resolução de 2020. E é interessante, Alexandre, que eu escrevi um livro sobre o assunto, fruto dessas minhas reflexões. O livro é exatamente esse nome, Cooperação Judiciária Nacional, está na segunda edição, publicado pela editora Juspódio. E é interessante você ver que você falou que eu tenho uma obra grande, uma obra que é citada, uma obra que é referida. Isso, de fato, existe. Tem um curso, o meu curso tem 5 volumes. Você veja, é uma obra grande, uma obra extensa, uma obra que fala sobre muitos assuntos. Você também disse que eu participei da elaboração do código, realmente participei, fiquei lá 3 anos e meio, mergulhado naquele negócio. Então, eu me considero um exemplo de alguém que escreveu sobre muita coisa de processo, enfim, de jurisdição à execução, e mergulhei no CPC. Então, por que eu estou falando de mim? Porque, vejam bem, essa pessoa, eu, com a obra vasta de processo, obra sistemática de processo, ficou 4 anos no CPC, quando saiu o CPC, eu não sabia o que dizer sobre cooperação judiciária. Eu vejo o que significa isso. Eu, com todos esses predicativos, para usar um termo que você gosta, com todos esses predicativos, eu não sabia o que dizer, eu não tinha repertório para tratar do assunto. Então, eu fico imaginando, se eu, com esses predicativos, não tinha repertório para tratar do assunto, eu fico imaginando o que significava esse assunto para a generalidade das pessoas. E aí eu percebi que esse assunto, perceba, que tinha um capítulo no CPC, tem um capítulo no CPC para ele era um não assunto. Ele era um não assunto. Não era um assunto, não era um tema, ninguém parava para pensar sobre o assunto, ninguém refletia sobre o assunto. Então, para mim, foi um choque quando eu, tendo que atualizar meu livro, eu não sabia o que dizer e não falei nada sobre o tema, eu fiquei em silêncio. Eu fiz um obsequioso silêncio por alguns anos. Me perguntavam sobre o tema, eu falei, eu não tenho o que dizer, estou aprendendo, estou refletindo. Até que, por volta de 2018, eu comecei a ter as minhas ideias, eu comecei a ter alguma reflexão e comecei a sistematizar as ideias que redundaram nesse livro que eu publiquei em 2020, cuja segunda edição é de 2021. E talvez seja por isso que você tenha me chamado. Você deve ter visto o que eu escrevi, deve ter visto a proposta de sistematização que eu fiz, e o tema explodiu. Aquilo que era um não tema há 6 anos atrás, virou o principal tema. Perceba bem, não vou exagerar, não é para fazer publicidade e exagerar, é o principal tema, no meu modo de ver, sobre o qual o judiciário brasileiro tem que se debruçar. O principal tema relacionado ao processo, né? Claro, há outros grandes temas para o judiciário se debruçar, mas tema de processo, hoje, sobre o qual o judiciário tem que se debruçar é esse. E não é por acaso, e a Alexandre sabe disso, que o CNJ, há mais ou menos um mês e pouco, editou uma recomendação para que as escolas judiciárias adotassem cooperação judiciária como tema de seus cursos. Cursos, workshops. Você já vê o CNJ dizendo, olha, escolas judiciárias, atentem para esse assunto, porque esse assunto é importante. E não é por acaso também que, seguramente, é o tema sobre o qual mais falei esse ano. E mais falei a convite de órgãos judiciários, dos mais diversos tribunais, das mais diversas escolas, e culminando, é a última palestra que eu vou fazer esse ano, culminando com o Supremo Tribunal Federal, encerrando esse ano sobre cooperação judiciária. Então, é muito importante, eu fiz essa história, porque é muito importante vocês perceberem, muito importante vocês entrarem no clima do que significa esse assunto. Então, para a gente ficar na mesma página, vamos definir o que é cooperação judiciária para a gente saber do que se trata, né? Então, veja, para a gente compreender cooperação judiciária, eu gosto de dizer que é uma definição que tem 3 partes. Tem 3 partes essa definição. A primeira parte da definição é compreender que a cooperação judiciária é um conjunto, um complexo de atos e de instrumentos
ou seja, de atos e de formas. São atos e formas, tanto modos pelos quais os atos são documentados e praticados, e sempre com a ideia de complexo, não é um ato só. Então, é um conjunto de atos e de instrumentos. Primeira parte da definição. Segunda parte da definição. Que servem para viabilizar a interação. Servem para viabilizar a interação entre órgãos judiciários. Então, entre dois órgãos judiciários. E aí, quaisquer órgãos judiciários. Pode ser Supremo, STJ, Supremo e Juízo da Primeira Instância de Salvador, pode ser TJ da Bahia com TJ de Sergipe, ou seja, pode ser 3, 4, 5 órgãos jurisdicionais, não precisa ser só 2. Então, são atos e instrumentos que servem para viabilizar a interação entre órgãos judiciários, repito, quaisquer órgãos judiciários, de quaisquer justiças. É plenamente possível uma cooperação transjudiciária, uma cooperação que envolva justiças diversas, ramos distintos das justiças brasileiras, mas também entre órgão judiciário e entes não judiciários. Vamos usar essa expressão, entes não judiciários. Também é possível falar em cooperação judiciária, que envolva, de um lado, um órgão judiciário e, de outro, um ente não judiciário, como, por exemplo, o CAD, como, por exemplo, a CVM, agências reguladoras, tribunais administrativos, o Tribunal de Contas, mas também litigantes habituais. Litigantes habituais podem ser sujeitos de cooperação judiciária. Um órgão judiciário, por exemplo, com o INSS, um órgão judiciário com a advocacia pública. É possível até pensar em cooperação judiciária envolvendo instituições como o Ministério Público e a OAB. O Supremo, meu amigo Freire, pode fazer cooperação judiciária com a OAB para, quem sabe, fica a ideia, disciplinar regras de postulação no Supremo. Regras de postulação. Uniformização do modo de postular. Por exemplo, toda petição inicial, na primeira linha, deve dizer qual é o artigo da Constituição, ou na segunda linha, ou deve vir com fonte Time New Roman. Enfim, eu estou dando exemplos, alguns caricaturais, mas que servem para mostrar o que pode ser feito. De coisas bobas como essa até compartilhamento de infraestrutura. E essa cooperação judiciária com entes não judiciários, ela é chamada de cooperação interinstitucional. E é regulamentada na Resolução 350 do CNJ. Os artigos 15 e 16 da Resolução 350 cuidam disso. E é interessante como esse tipo de ideia de cooperação é uma ideia antenada com o espírito do nosso tempo. Vocês sabem que há pouco foi aprovada uma lei nova que cria a figura da decisão administrativa concertada, a decisão administrativa combinada, que é exatamente a possibilidade de órgãos administrativos combinarem, concertarem um modo de conduzir determinado assunto. É uma decisão, chama decisão administrativa concertada, né? Que é exatamente uma espécie de cooperação judiciária, uma espécie de cooperação administrativa. Só que, quando envolve o judiciário, ela é disciplinada como cooperação judiciária. Quer dizer, você conectar órgãos, ou dois órgãos judiciários, dois entes, né? Dois órgãos judiciários, ou um órgão judiciário e um ente não judiciário, para viabilizar o andamento das coisas. E aí a gente chega a terceira parte da definição. Conjunto de atos e instrumentos para viabilizar a interação entre órgãos judiciários ou entre um órgão judiciário e um ente não judiciário. Com que propósito? Aí vem a terceira parte. Com que propósito? Para quê? Interação com que propósito? E aí vem a interação que se viabiliza por esse conjunto de instrumentos e atos, é uma interação
que visa a duas coisas. Visa duas coisas. Primeiro, ela pode visar uma cooperação administrativa. Uma cooperação, por exemplo, de infraestrutura, de compartilhamento de informações. Então, imagine que, quando o judiciário faz um convênio com a prefeitura de uma cidade para usar o prédio da prefeitura como cartório, como vara, isso é uma cooperação judiciária de infraestrutura entre o judiciário e o município. Isso é uma forma de cooperação. Como quando o Supremo e o STJ consertam no sentido de organizar o modo de como é que vão gerir o diálogo entre recurso especial e recurso extraordinário, que é um problema prático que a gente tem. Perceba que é um tipo de cooperação com uma pegada administrativa, uma pegada de criação de uma infraestrutura, ainda que seja uma infraestrutura tecnológica, para o melhor exercício da função jurisdicional. Só que, além da cooperação com uma função administrativa, com a função de infraestrutura, que é muito importante, e há algumas resoluções do CNJ que disciplinam isso, existe a cooperação judiciária propriamente processual, que é a cooperação que se refere a processos existentes, processos pendentes, com o propósito de ou conduzir determinados processos ou julgá-los. A cooperação com finalidade processual, que alguns chamam de cooperação judiciária processual, ao lado da cooperação judiciária administrativa, há quem faça essa distinção, essa divisão, uma cooperação judiciária com função administrativa, uma cooperação judiciária com função processual. Ela serve para gestão, condução e ou julgamento de casos. Isso é muito importante. Eu vou dar um exemplo bobo, é real. Um exemplo, não é um exemplo de laboratório, é um exemplo real. Mas ele é singelo e, por isso, muito bom. Muito bom. Porque ele resolve um probleminha bobo de uma forma muito inteligente. Duas varas de família do Fórum da Barra da Tijuca, no Rio. Eles só eram essas duas varas, naquele fórum havia duas varas de família. Eles fizeram uma cooperação judiciária estabelecendo o seguinte, que os processos envolvendo uma mesma família ficarão numa mesma vara. Eles organizaram a distribuição dessa forma. Percebam que isso não é propriamente conexão, não há propriamente conexão aí, não há necessariamente conexão. Não existe conexão pela mesma família. Não existe. Não está no código assim. Mas isso é um modo de gerir a própria competência sem fugir dela. Perceba, eles não estão deixando de julgar casos de família, nem estão decidindo que vão julgar casos penais. Eles vão continuar julgando casos de família, daquele território para o qual eles competentes, casos de família relacionados ao Fórum da Barra da Tijuca. Só que eles perceberam que os processos da mesma família merecem ser conduzidos pelo mesmo juiz para ter a mesma racionalidade, inclusive racionalidade econômica, porque normalmente as provas tendem a ser semelhantes. Então, você pode não necessitar de retrabalhos, né? Fazer retrabalhos. E fizeram isso. Veja, é uma cooperação judiciária ultra singela, criativa, e mostra a potencialidade do Instituto. Pois bem, então, isso é a cooperação judiciária. Agora, vamos para a dogmática dela. O que a cooperação judiciária ela passou a existir com o CPC? Não. Sempre houve interação entre órgãos judiciários. Sempre houve. Sempre. Isso não é uma novidade.
Só que essa interação que sempre houve não era objeto de nossa reflexão. Era simplesmente algo do dia a dia. Então, vou expedir uma carta de ordem para o juiz federal colher uma prova testemunhal para mim. Ora, quando você expediu uma carta de ordem para o juiz federal colher uma prova testemunhal, você estava interagindo com esse outro órgão judiciário com o propósito de praticar um ato para melhor conduzir determinado processo. Então, exatamente dentro daquilo que a gente definiu como cooperação judiciária. E como é que era isso no Código de 73? O Código de 73 ele tinha 5 grandes características. O sistema da cooperação judiciária no Código de 73 tinha 5 grandes características. Né? Primeira característica: não havia uma sistematização da cooperação judiciária. O assunto não era um assunto institucionalizado, não era organizado sistematicamente. Tanto que ninguém aqui, nenhum de nós, teve aula sobre cooperação judiciária na faculdade. Todo mundo aqui teve aula de agravo de instrumento na faculdade, mas não teve aula de cooperação judiciária. Por quê? Porque isso não era um assunto. É possível que você tivesse aula sobre carta de precatória. É possível que algum professor tenha dado aula sobre carta precatória, mas não dava aula sobre carta precatória num contexto de um sistema de cooperação judiciária. Você dava aula de carta precatória num contexto de atos processuais. Eu me lembro bem como eu aprendi. Atos processuais. Aí tinha atos de comunicação, aí citação, intimação, e falava das cartas. Então, a primeira característica do sistema no Código 73 era essa, a ausência absoluta de sistematização do assunto. A segunda característica do Código 73 diz respeito aos instrumentos de cooperação. E os instrumentos de cooperação eram apenas 2. Ou você cooperava por carta precatória ou cooperava por carta de ordem. Isso falando da cooperação nacional, né? Cooperação nacional, que é o objeto aqui da nossa reflexão. Então, ou é por carta de ordem ou é por carta precatória. Então, você só visualizava cooperação judiciária por meio de instrumentos medievais. São instrumentos medievais. Isso não quer dizer que sejam ruins, porque medieval não é um adjetivo de qualidade, é um adjetivo de tempo, assim, de momento histórico. Tem coisas medievais ótimas, como o devido processo legal, como o garfo. Ambas criações medievais ótimas. Mas a carta precatória é daquele tempo. Solene, burocrática. Né? Eu me lembro o pavor que eu tinha quando comecei a advogar, quando se falava em carta precatória. Ou expedir, ou para fazer cumprir, era sempre um problema. Sempre um problema. Pois bem, então essa é uma questão. Você só tinha 2 instrumentos, e eram instrumentos típicos. A terceira característica é que você só tinha 2 modelos de cooperação. A cooperação por solicitação, quer dizer, um órgão judiciário solicita ao outro uma ajuda. Então, é o caso da carta precatória, né? A cooperação por solicitação ela se viabilizava por meio da carta precatória. E a cooperação por delegação, que é aquela em que um tribunal delegava, impunha, portanto, um determinado ato a um juízo que lhe era inferior, que lhe fosse inferior. E a cooperação por delegação ela era viabilizada pela carta de ordem. Então, você tinha 2 instrumentos típicos para 2 modelos de cooperação. Uma quarta característica da cooperação judiciária no Código 73, que é o modo como a gente pensava a cooperação judiciária, é que a cooperação judiciária ela servia para 3 coisas. Ou para atos de comunicação, ou para atos de instrução, ou para atos de execução. Tanto que todo mundo aqui já deve ter visto uma carta precatória citatória, uma carta precatória instrutória, uma carta precatória de execução. Faça uma penhora, faça um asta pública. Porque era para isso que servia. Então, a interação era uma interação para quê? Pô, cite para mim essa pessoa aí, colha esse testemunho para mim aí, faça uma penhora para mim. Então, a interação para isso, para esses atos. E, finalmente, chegamos à quinta característica do sistema de cooperação do Código passado, que é a seguinte: a cooperação
só era judiciária em sentido estrito. Não se cogitava a cooperação interinstitucional. Cooperação interinstitucional não era cogitada. Não era cogitada. Então, era entre dois juízos, e jamais entre um juízo e um ente não judiciário. Pois bem, vem o sistema organizado pelo Código de 2015 e muda completamente. Muda completamente. E há 6 grandes características do sistema atual. E vocês vão ver que essas 6 grandes características, vendo essas 6 grandes características, vocês vão perceber como as coisas mudaram. E foi por causa delas que Alexandre me convidou. Eu não tenho dúvida disso. A primeira grande característica do sistema de cooperação judiciária nosso atual é a sistematização dele. Quer dizer, existe uma institucionalização do assunto. A gente tem um capítulo do Código dedicado ao tema. Um capítulo dedicado ao tema. Você vai pegar o sumário do CPC, você vai encontrar lá uma parte da cooperação judiciária. Então, agora, os programas de processo civil das faculdades, que normalmente eram feitos com base no sumário do CPC, vão ter de passar por isso. É igual a litisconsórcio. Está lá um capítulo de litisconsórcio, vai ter um capítulo de cooperação judiciária. Então, há uma institucionalização. Os artigos 67 a 69 do CPC, esses 3 artigos, 67 a 69, eles compõem um capítulo próprio. Para vocês terem uma ideia, esses 3 artigos não têm correspondente no Código passado. Não tem correspondente. Você pegar um código confrontado, o de 2015 com o de 73, um ao lado do outro, vocês vão perceber que, quando chega nessa parte, não tem nada no Código 73. São artigos sem correspondente. Então, a primeira grande característica. A segunda grande característica do sistema atual é a consagração expressa de um dever geral de cooperação judiciária. Isso é também uma novidade absurda. O artigo 67 do CPC, ele estabelece claramente que há um dever geral de todos os órgãos judiciários e de seus servidores, de todas as instâncias, o que inclui o Supremo Tribunal Federal, de cooperar reciprocamente para o aperfeiçoamento do exercício da função jurisdicional. E aí surge uma mudança paradigmática, porque a gente deixa de conceber, até do ponto de vista intuitivo, a gente pensa em cooperação como algo facultativo. Coopera quem quer, ajuda quem quer. A palavra cooperação leva a gente a pensar assim. Só que a cooperação judiciária para o CPC não é uma opção, não é uma faculdade, é um dever geral, previsto no artigo 67, que é um artigo de difícil compreensão dogmática, porque a dúvida vai ser o seguinte: sim, se não cumprir esse dever, acontece o quê? Será que os órgãos judiciários têm o mesmo dever, na mesma intensidade para a mesma coisa? Eu, particularmente, acho que não. Acho que esse dever ele é calibrado a partir de algumas variáveis, né? Ele é calibrado pelo modo de cooperação, pelo o ato da cooperação, pelo sujeito da cooperação. Você pode calibrá-lo, não é zerá-lo, mas é calibrar a intensidade, né? Inclusive, tem um aluno, um orientando meu doutorado, que está assistindo esse evento aqui. Alexandre disse que eu podia convidar algumas pessoas, e eu convidei. Ele está aqui na... Quer dizer, eu acho que está, né? Eu acho que está, né? Doutorando, cumprir as determinações do seu orientador, mas ele me disse que estaria, que é Murilo Avelino, que é procurador da Fazenda Nacional, e a tese de doutorado dele vai ser sobre o artigo 67. Quer dizer, é uma tese que vai debulhar o conteúdo dogmático desse dever geral de cooperação judiciária com proposta de calibragem ou de calibrações, né? A depender de algumas variáveis, como essas que eu mencionei, o tipo de ato, o modelo de cooperação, o sujeito que está cooperando.
A terceira grande característica desse sistema atual é que, muito diferentemente do que ocorria com o Código 73, os instrumentos de cooperação hoje são abertos, são flexíveis, são atípicos. A cooperação pode ser instrumentalizada de qualquer forma, por e-mail, por Zoom, por WhatsApp. Eu posso viabilizar, instrumentalizar a cooperação judiciária de qualquer maneira. A forma é livre. Isso é revolucionário. Porque isso significa, basicamente, eu vou dizer uma coisa aqui, se eu consigo convencer o Supremo disso, eu estou bem. Já convenci muita gente, mas não todos. Inclusive um amigo nosso comum que não se convence disso. Não se convence, eu acho que um pouco da boca para fora. Eu acho que ele até tem um pouco de vergonha de falar o contrário disso publicamente. Que é o seguinte, não há mais nenhuma justificativa para carta precatória e carta de ordem no Brasil. Não há. Não há. Não há nada que justifique. Se um tribunal, um juiz, se quer buscar cooperação judiciária e se vale de carta precatória ou carta de ordem como os instrumentos para isso, ele não está conectado com o tempo atual. Ele está pensando com um software que já não roda mais. Já não roda mais. Falei sobre isso no TRF2, desculpe, no TRF3, há 2 meses atrás. Acho que a Alexandre até estava nesse dia. E o pessoal do TRF3 me falou, Fred, aqui já não se pode expedir carta precatória há alguns anos. Então, já é uma prática há alguns anos. Eu fiquei muito emocionado, né, nesse momento, porque eu preciso convencer e os exemplos convencem mais do que as palavras. Então, quando você fala e você vê um exemplo de um tribunal grande como o TRF3, dizer que já não adota a carta precatória há muito tempo, é porque ele compreendeu o que é que está acontecendo. Então, quando o Código ele expressamente diz que a cooperação judiciária pode se realizar por qualquer instrumento, ele muda completamente, porque ele insere o processo num ambiente de flexibilidade, de maleabilidade, que é um ambiente compatível para o século XXI. As coisas têm que se amoldar às características do caso. Então, isso é realmente muito impactante, muito impactante. A quarta grande característica é que o modelo de cooperação judiciária atual, ele, além de manter os 2 modelos clássicos de solicitação e de delegação, são modos clássicos de se cooperar, além desses 2, ele cria um terceiro, que é o revolucionário da história, que é esse que eu quero mostrar para o Supremo. Eu acho que talvez esse seja o grande mote da palestra, que é a cooperação por concertação, a cooperação ajustada, a cooperação combinada, a cooperação regulada pelos próprios órgãos que vão cooperar. Não é uma cooperação pedida por um para o outro fazer. Não é uma cooperação em que um determina que o outro faça. É a cooperação combinada e ajustada, cujas regras são estabelecidas pelos próprios juízes cooperantes, que é a cooperação por concertação, que é a cooperação que esses 2 juízes da Barra da Tijuca, juízes de família da Barra da Tijuca, fizeram. Aqui não é uma cooperação por concertação, que é a cooperação que o Supremo pode fazer com o STJ para questões relacionadas ao convívio harmônico do recurso especial e do recurso extraordinário. Isso é uma cooperação ajustada, cujas regras são estabelecidas consensualmente. É um poder de gestão da própria competência. Olha o que é que o Código fez. O Código estabeleceu a possibilidade de os órgãos judiciários, claro, os órgãos judiciários, obviamente com limites, claro que há limites para isso, mas dentro de alguns limites, que também não são limites muito estreitos, autogerirem a própria competência. Estamos falando aqui de autogestão de competência, de compartilhamento de competência. Estamos falando aqui de eficiência, de uma racionalidade pela eficiência da gestão da própria competência. Quer dizer, é uma ideia de competência que se desgarra da competência como mera questão formal e passa a ser competência também como boa aptidão. Não é só uma questão formal a competência, é a competência também vista a partir de um caso concreto, vista como a melhor aptidão para praticar um ato, ou praticar um ato da melhor maneira possível.
E o CNJ, nessa resolução 350, ele disciplina muito bem a cooperação por concertação, colocando várias diretrizes, né? Inclusive, essa resolução 350, ela tem um negócio que é muito legal. Ela tem um apêndice, ela tem um anexo, não um apêndice, com modelos de instrumentos de cooperação. Inclusive, modelos de instrumentos de cooperação por concertação. Eu tenho um caso, advogo, sim, vou dar um exemplo aqui, vou dar vários outros, mas você sabe que existe hoje um grande problema acontecendo em Maceió, envolvendo o afundamento de bairros de Maceió. Você deve estar acompanhando isso. Esse problema tem gerado 2.000 ações individuais na Justiça Estadual, 5 ações civis públicas federais, 1 ação civil pública estadual, 1 ação civil pública trabalhista. Então, estamos falando de 3 justiças envolvidas. Estamos falando aí de mais de 2.000 processos, de umas 5 ações civis públicas, todas discutindo o mesmo, todas, não é discutir o mesmo problema, mas todas em torno do mesmo problema, ou derivadas de um mesmo problema. Imagine que essas 3 justiças processem os seus respectivos processos, uma sem dialogar com a outra, uma sem interagir com a outra. Olha o caos que isso seria. Imagine, por exemplo, que os 3 juízos das ações civis públicas determinassem ao mesmo tempo 3 perícias para averiguar as mesmas coisas. Perceba como isso é a irracionalidade absoluta. É a irracionalidade completa. Imagine essas 2.000 ações individuais tramitando para obtenção de indenizações individuais, com uma ação civil pública tramitando, cujo propósito é indenizar as vítimas. Só que a ação civil pública para indenizar as vítimas está na Justiça Federal. As ações individuais dessas vítimas estão na Justiça Estadual. Será que a Justiça Estadual e a Justiça Federal não podem consertar no sentido de organizar o modo como tudo isso será gerido para evitar retrabalhos, evitar processamentos ao mesmo tempo de 2.000 processos, inutilmente, desnecessariamente? Estou dando um exemplo real que está acontecendo agora no Brasil. Falando sobre esse assunto com os juízes do trabalho lá de Sergipe, eles me trouxeram o seguinte caso. Esse Fred, há um tempo atrás, uma grande empresa aqui fez uma barbeiragem trabalhista que gerou 400 reclamações trabalhistas. E nessas 400 reclamações trabalhistas, havia um sujeito, que era uma testemunha, que depunha nas 400 ações. Ele tinha sido arrolado para depor como testemunha nas 400 ações. Aí, eles me perguntaram, Fred, a gente podia combinar aqui, nós 8 juízes do trabalho aqui, podíamos combinar de ouvi-los todos, ouvir aquela mesma pessoa uma vez só? Claro. É isso. O que é que se faz? Se faz uma concertação. Percebe-se que há um mesmo testemunho que vai falar sobre os mesmos fatos em 400 processos e marca-se um depoimento único. Inclusive, convocando as partes, faz um auditório, coloca o juiz e vai ouvir a minha testemunha uma vez só. Pega a ata desse testemunho e joga dos processos todos e vamos para frente. Imagine que isso tudo pode ser agora construído consensualmente. Esse novo modelo de cooperação, que é a cooperação por concertação, que é a cooperação que está antenada com o que está acontecendo no direito como um todo. Repito, vejam agora a decisão administrativa concertada, que acabou de ser aprovada. Ontem, inclusive, teve um belo evento na UERJ sobre o assunto. É um tipo de percepção da administração, inclusive judiciária, no século XXI, que é uma administração mais flexível, mais móvel, com um tipo de percepção de legalidade diferente. Não é uma legalidade como literalidade, é uma legalidade que trabalha em margens mais fluidas, com segurança, com eficiência, que é a margem de todas as normas recentes de direito público trabalham a partir dessa premissa, todas, 100% delas. Pense na Lei de Novas Licitações e Contratos, pense na
na nova LINDB de 2018, que basicamente é uma lei que se vale desse tipo de metodologia de racionalidade jurídica de direito público, que é totalmente aplicada ao processo e à administração judiciária, que é um tema sobre o qual nós, processualistas, devemos nos debruçar. Inclusive, fazendo aqui dando um spoiler, não tinha lhe falado isso, mas guardei para lhe falar agora, para lhe pegar de surpresa, mas em janeiro está saindo um livro meu, que é fruto desses anos também de reflexão, que é o Conselho Nacional de Justiça e o Direito Processual no Brasil. É uma reflexão séria, assim, e profunda, na medida do possível profunda, sobre qual é o papel do CNJ no direito processual, como agente do direito processual. Não é o CNJ como órgão correcional, não. É o CNJ como um agente do sistema de justiça. E você vai perceber, meu amigo Freire, como nós temos a importância de a gente se debruçar sobre a administração judiciária. Se a gente é processualista, não é só saber qual é o prazo da apelação. Não é só saber qual é o prazo da apelação. Não é só saber que repercussão geral é requisito de admissibilidade de um recurso extraordinário. Não é isso só. É pensar o próprio sistema de justiça e a administração judiciária. A cooperação judiciária tem a ver com isso. E aí chega a quinta característica. A quinta característica, que eu já mencionei aqui, hoje o nosso sistema é um sistema que permite a cooperação interinstitucional, coisa que o sistema passado não permitia. Então, isso também já muda bastante a coisa. Como eu disse, a cooperação interinstitucional foi regulamentada na Resolução 350 do CNJ, artigos 15 e 16. E a sexta e última característica do sistema atual é a seguinte: diz respeito aos atos de cooperação. A gente viu que no sistema passado os atos de cooperação eram de comunicação, de instrução e de execução. Agora, mas não apenas isso. Nós temos cooperação para isso, claro, mas também para infraestrutura, como eu mencionei, e também para a prática de atos decisórios. É possível falar de cooperação para a prática de atos decisórios. Não é por acaso que o CPC fala que uma das possibilidades de cooperação é a centralização de processos repetitivos. Não é por acaso. Então, as possibilidades disso são imensas. Inclusive, uma doutoranda minha, que me disse que estaria aqui presente, eu estou com 2 doutorandos engatilhados para escrever sobre cooperação, né? Para desenvolver mais. Então, Murilo vai tratar do 67, o dever geral de cooperação, e a América, que está aqui assistindo, que é professora em Sergipe, doutoranda lá na UFBA, ela vai escrever sobre a centralização dos processos repetitivos. E veja que a centralização é uma prática cooperativa que nasceu sem lei. Ela nasceu da intuição prática de juízos trabalhistas no início do século XXI para a solução de problemas relacionados aos clubes de futebol. Essa prática, que era para organizar as execuções trabalhistas de clubes de futebol, ela ficou tão forte que se disseminou em todos os TRTs do país. Depois virou lei, mas virou lei em 2016. Mais de 15 anos depois da prática consolidada, ela virou lei. Ela já era, inclusive, regulamentada pelo TST, pelo Conselho da Justiça do Trabalho, já tinha regulamentado ela. Tudo isso a partir da prática. E agora, esse ano, vocês devem saber, foi aprovada a lei da Sociedade Anônima do Futebol, que pegou essa centralização e generalizou para qualquer dívida, não é só trabalhista, inclusive para dívidas cíveis. Então, a centralização como técnica de cooperação, como ato de cooperação, ela se dissemina no Brasil muito fortemente porque ela se mostrou funcional. E ela está prevista no CPC. Lá no artigo 69, parágrafo 2º. A América vai tratar dela.
E a centralização ela pode ser, você pode centralizar para fazer uma prova, você pode centralizar para fazer uma asta pública, mas você pode centralizar para decidir. Você pode centralizar para decidir. A resolução 350 do CNJ também diz isso. Então, há uma mudança também do objeto da cooperação. Então, você muda os instrumentos da cooperação, que podem ser atípicos, você cria uma modalidade de cooperação nova, que é a cooperação por concertação, você expande o objeto da cooperação, que agora pode ser qualquer um, pode ser para a prática de qualquer ato. A lei é muito clara, a cooperação pode ser para a prática de qualquer ato, qualquer ato. E essa locução foi repetida na resolução 350 do CNJ. Então, o sistema é esse, bem diferente, que exige da gente boa vontade, criatividade, né? Para usar essa infraestrutura normativa ao favor da melhor justiça, né? da melhor prestação do nosso serviço. Aí à nossa disposição. Essa regulamentação, dentre outras razões, é que faz o CPC brasileiro ser um CPC de excelência, é realmente uma lei. Eu conversava sobre isso com o Mitidiero, Freire, há uns 2 meses atrás. O Mitidiero também participou muito da elaboração do código. Eu comentava, Mitidiero, a minha impressão, 5 anos e meio depois da vigência, né, do código, é que o código é melhor do que eu imaginava, do que eu supunha que ele fosse em 2015. Porque você consegue encontrar respostas para problemas que nem a gente pensava lá atrás. Problemas, mas as respostas, porque o código é um código flexível, né? É um código que permite que ele se adapte às necessidades do tempo. A cooperação judiciária, a nossa regulamentação é um desses atributos. Era isso que eu queria apresentar, meu caro, observando o tempo que você disse que me caberia. Acho que apresentei bem a ideia. Aqui, o meu livro é esse aqui, peguei aqui para mostrar para vocês. Ó. Cooperação Judiciária Nacional, esboço de uma teoria para o direito brasileiro, publicado pela editora Juspódio. Eu gosto bastante desse livro. E vai fazer par com esse meu livro do CNJ, que vai sair em janeiro, CNJ e o Direito Processual. Era isso, meu querido. Muito obrigado pelo convite. Espero que vocês tenham gostado. Queria te agradecer mais uma vez a sua excelente exposição. Eu não esperava nada diferente. É um tema provocativo e um tema que encontrou um autor por excelência para enfrentá-lo. Não apenas nessa exposição, mas, sobretudo, no ato de meditar de forma profunda e original sobre o Instituto da Cooperação Judiciária Nacional. E isso é muito perceptível, porque veja que o seu livro ele acabou sendo um livro-roteiro para muitos dos integrantes do nosso comitê executivo da Rede Nacional de Cooperação Judiciária. Inclusive, esse livro é o meu livro de cabeceira quando eu vou participar das reuniões do nosso comitê, que você é um dos nomes expressivos do nosso Comitê do Conselho Nacional de Justiça. Eu fiquei bastante entusiasmado com muitos pontos que você mencionou, do que você tem desenvolvido, os contornos dogmáticos desse instituto, porque são apenas 2 dispositivos e você está dando densidade dogmática à compreensão desses 2 dispositivos. E eu vou iniciar com uma pergunta para você, pela sua experiência como doutrinador, como um interlocutor das instituições em que é convidado para pensá-las e ajudar a aprimorá-las, a partir do tema cooperação judiciária, o que você enxerga hoje no sistema de justiça como o maior desafio, que seria um desafio comum às instituições? Não vamos setorizar, por exemplo, nos tribunais superiores ou na justiça especializada do trabalho ou na justiça federal. Mas como é que você vê, como um jurista e como um pensador desse instituto, o maior desafio para a sua universalização, no sentido das instituições pensarem o instituto e implementarem como boas práticas judiciárias?
Sem dúvida, o maior desafio é você convencer alguém que já trabalha de um jeito há anos a mudar o modo de trabalhar. Para mim, eu falo isso pelas reuniões da nossa rede. Uhum. Todas as vezes que tem uma reunião da rede com os juízes do Brasil que participam, eu sinto isso. Quando eu digo para o juiz, a gente diz assim, rapaz, para que você vai pedir uma carta precatória? O cara, pô, mas eu tenho tudo certo aqui, pô, já tenho todos os modelos, pontuo para minha promoção, tem lá um item no formulário de promoção, tem lá, carta precatória expedida, carta precatória cumprida. Está lá no formulário, eu preencho, eu ganho um ponto com isso. Então, para você convencer o cara, pô, bicho, mas você está dificultando as coisas. E o próprio CNJ, que está observando isso, a gente pontuou isso lá e está sendo observado, já deveria ter revisto essa tabela de pontuação, já deveria ter criado estímulos para que a criatividade seja protegida, né? E também tem esse outro lado, o juiz ele pode se sentir um pouco desprotegido. Eu vou fazer uma coisa aqui que ninguém fez, aí vão reclamar, depois. Quando o CNJ faz uma resolução, começa a que ele fez. O CNJ acabou de aprovar uma resolução expressa, acho que é a 421, salvo engano, recente, que regulamenta a cooperação entre judiciário e câmaras arbitrais. Quando o CNJ edita uma recomendação, diz estuda em cooperação judiciária. Então, o CNJ vai criando uma cultura de dizer assim, olha, faça o que eu seguro a onda. Quer dizer, faça o que eu dou respaldo. Para mim, o maior desafio é você quebrar a tradição da burocracia. Para mim, esse é o maior desafio. É você mostrar, faça isso, mude o jeito de fazer, você vai ser melhor para você vai gerir melhor o seu trabalho e você está protegido contra burocracia. A burocracia lhe protege. Se a burocracia do judiciário, entenda a burocracia como o conjunto dos órgãos do judiciário, vai lhe proteger. O CNJ vai lhe proteger, o tribunal vai lhe dar proteção institucional para aquela novidade. Isso tem que ser estimulado. Eu acho que esse é o grande desafio. Então, seria uma questão de mentalidade institucional e cultura jurídica. Cultura prática. Veja, eu acho que a gente agora... vou falar uma coisa aqui diferente. A gente sempre viu cultura jurídica, pelo menos eu fui educado assim, acho que você também, cultura jurídica como repertório. Um repertório. A cultura jurídica, a maior cultura é o maior repertório. A gente tem que pensar também na cultura jurídica da intuição prática, ou seja, as boas práticas. Às vezes, uma boa prática, ela nasce de uma intuição e ela funciona, e ela está de acordo com as normas, ela não ofende norma fundamental nenhuma, não ofende direitos processuais, mas ela é uma coisa nova, ela é uma inovação. A inovação, como categoria, ela tem de ser estimulada. Veja que a lei de governo digital, que é uma lei desse ano, de abril desse ano, ela exige que, inclusive os tribunais, tenham seus laboratórios de inovação. O CNJ tem, tanto que o CNJ logo depois editou uma resolução para tratar disso, acho que é a resolução 398 ou 401, por aí, que é uma resolução para tratar de laboratório de inovação. Então, tem essa cultura também, Freire, que é a cultura da prática, do bom operador, do sujeito que está lá com um problema real e encontra uma solução interessante que pode ser universalizada, pode ser generalizada. Eu vejo o primeiro juiz do Brasil que pegou uma ação civil pública complexa, e, em vez de mandar citar o réu para se defender, mandou citar o réu para vir para o gabinete dele conversar com ele, juntamente com o Ministério Público, que isso é uma prática que existe hoje no Brasil, generalizada. O juiz pega um trambolho ultra complexo, com pedido de liminar, problema coletivo, ele diz, eu vou falar, como é que eu vou pegar um problema desse nível de complexidade e dar uma liminar? Eu preciso compreender o caso, eu quero entender o caso. Então, réu, vem aqui, senta aqui, Ministério Público, senta aqui. Me expliquem esse caso aí. Não tem prazo de defesa correndo, depois eu abro prazo para você se defender, não se preocupe. Me explique aí para eu entender. E esse tipo de medida que é generalizado hoje no Brasil, muitos juízes fazem, não está previsto em lei, e resolve os problemas.
Porque depois dessa reunião, nem vai ter contestação mais. Por quê? Porque vai todo mundo se organizar e vai se resolver por acordo. É uma solução, é uma inteligência prática que eu acho que a gente tem de estimular, prestigiar, difundir. Não é só a velha cultura jurídica de repertório. Eu entendi. Eu vejo que esse seu exemplo é muito eloquente e, mudando o que deve ser mudado, eu me recordo de uma situação que me parece ilustrativa, mas não toca diretamente o tema da cooperação judiciária. Quando eu estava atuando como assessor especial do então presidente do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência o ministro Dias Toffoli, chegou na presidência um caso bem interessante, que era um conflito entre entes, no caso, o Executivo do Estado do Rio Grande do Sul, o Judiciário, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, Ministério Público e Assembleia Legislativa, em relação a um tema que anualmente ele é debatido, que é o tema do duodécimo. Então, uma questão foi judicializada, uma associação dos magistrados ajuizou uma ADI no tribunal, e no tribunal o magistrado concedeu uma medida cautelar nessa ADI para suspender um dispositivo da lei aprovada pela Assembleia Legislativa que tinha, a partir de um acordo entre o Executivo e a Assembleia Legislativa, estabelecido uma certa margem de nivelamento de cortes do décimo. O que ocorreu? Você já deve ter em mente como esse tema chegou ao Supremo. Suspensão. Quando chegou a suspensão... Sempre ela. Sempre ela. Grande coringa. Exatamente. Chega a suspensão. E o ministro, para cada tema desse, tinham os assessores que trabalhavam com ele. Eu fui o indicado para trabalhar no caso e levei para o ministro para conversarmos as possibilidades. E ele me disse o seguinte: eu não vou decidir esse caso, nem deferir a liminar, muito menos indeferir. Eu vou realizar uma conciliação. Excelente, é isso aí. A cabeça do processualista, a minha pergunta: você vai realizar uma conciliação numa suspensão? Imagine suspensão de segurança, ordem pública, ordem social, né? Imagina. Exato. Aí ele, mas onde está previsto que eu não posso fazer uma conciliação? Se a conciliação é um dos institutos que nós devemos prestigiar no nosso sistema de justiça. E vejam que convocou os representantes do Executivo, do Judiciário, do Legislativo, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas, e ouviu uma escuta ativa no Supremo Tribunal Federal, marcou uma segunda rodada de debates, e a questão, como você muito bem exemplificou, a partir do outro caso, foi resolvida entre os poderes. Então, isso é algo interessante. Excelente exemplo. Que muda bastante a percepção em relação à cultura tradicional dos institutos. Eu vou abrir aqui para as questões dos nossos convidados, e eu vou inaugurar com uma questão da nossa anfitriã, que é a gerente de altos estudos da Coordenadoria de Pesquisas Judiciárias da SAI, que é a Bruna de Bem Esteves. Só para apresentar, além da Bruna exercer esse importante papel no Supremo Tribunal Federal, ela é graduada e mestre pela Universidade de São Paulo e desenvolve esses projetos conosco no Supremo Tribunal Federal. Ela se apresenta aqui: meu nome é Bruna de Bem Esteves, sou gerente de altos estudos da Coordenadoria de Pesquisas Judiciárias da SAI. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pela excelente exposição do professor Fred Didier sobre esse tema, que é tão importante, especialmente na atualidade. Tem o seguinte questionamento: como o professor considera que o uso cada vez mais frequente da tecnologia pode impactar a cooperação judiciária? Primeiro que vai facilitar a própria cooperação, né? O próprio diálogo, né? A interação. A tecnologia vai ser um suporte para facilitar a instrumentalização da cooperação. Então, esse é um ponto fundamental e reforça aquilo que eu disse, e que não faz mais sentido a gente pedir uma carta precatória se a gente pode fazer um Zoom como esse, gravar o Zoom. Porque, veja, o fato de você poder fazer por qualquer instrumento não significa que você não tem de documentar. A cooperação judiciária tem que ser documentada, mas pode ser por qualquer instrumento. E a segunda coisa é que a tecnologia ela pode ser o próprio objeto da cooperação. Então, com esses laboratórios de inovação, em cada tribunal, pode ser que os laboratórios criem sistemas interessantes que podem ser compartilhados. E aí você tem uma cooperação para o compartilhamento do próprio sistema tecnológico desenvolvido.
Então, então eu vejo esses dois usos, né? A tecnologia também aqui ajudando bastante a desenvolver esse instituto. Professor, uma pergunta que eu queria lhe fazer. Na penúltima reunião do Comitê Executivo da Rede Nacional de Cooperação Judiciária, se discutiu a fraseologia da resolução. Um dos tópicos era se inovação poderia ser enquadrada no conceito de infraestrutura, não é? Por que eu estou colocando essa questão? Não pense que é uma questão menor. É porque quando eu pensei nesse debate em torno de inovação como categoria própria ou infraestrutura, em regra se pensa em infraestrutura predial, não é? De espaços, eu me recordei de uma importante iniciativa realizada entre o Supremo Tribunal Federal e o TRF da Terceira Região, da Primeira e da Segunda, que é o denominado Módulo de Jurisdição Extraordinária, o MJE. O que significa esse MJE? O MJE é uma plataforma comum entre o Supremo e os demais tribunais com a finalidade de permitir um fluxo mais racional, sem viscosidade, para utilizar uma categoria da mineração, sem viscosidade entre o segundo grau e o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Se percebeu em estudos estatísticos do Supremo que 99% dos agravos em recurso extraordinário eram desprovidos, o que significa que havia apenas uma taxa de provimento de 1%, o que revelava o acerto da decisão de segundo grau. Não é? Mas existia também algumas questões que mereciam reflexão, aqueles temas relacionados às chamadas decisões complexas, o juízo de admissibilidade e o juízo de conformidade, que, em regra, havia equívocos. Se aplicava um padrão decisório de juízo de conformidade, tema de repercussão geral, mas, para robustecer, digamos assim, a decisão, se aplicava um tópico de enunciado obstativo, por exemplo, matéria de fato, ou então, um outro ponto, matéria infraconstitucional, ofensa reflexa à Constituição. Então, seria uma forma de se permitir um fluxo direto de processos, mas com uma inteligência artificial que permitisse se identificar no Supremo Tribunal Federal de forma imediata a existência de temas em que a Corte já tenha decidido que não há repercussão geral, ou que tenha decidido que não há e ou decidido que há e julgado mérito para permitir um eventual juízo de retratação. Então, aqui, eu acredito que seja uma forma dos tribunais, os tribunais de segundo grau e o Supremo Tribunal Federal, estabelecerem uma cooperação para permitir uma maior eficiência no juízo de conformidade e de admissibilidade. É o que eu acho que o professor mencionou. Um compartilhamento, por exemplo, de inteligência artificial, de experiências de machine learning. Seria mais ou menos isso? 100% isso. Você captou integralmente o que eu quis dizer. E vou com você. Vai sair agora, em dezembro, um capítulo desse meu livro sobre CNJ e Direito Processual, que eu escrevi com o Leandro Fernandes, que é da Rede Nacional de Cooperação Judiciária, juiz do trabalho lá no TRT da 6ª Região. Um capítulo dele virou livro, virou um artigo, que vai sair na revista de Ingo Sarlet, a Direitos Fundamentais de Justiça, que é um capítulo sobre inovação. Inovação como categoria de estudo de nós processualistas. Interessantíssimo. A inovação como uma categoria, que a gente faz algum tipo de sistematização do assunto, tal. Assim que publicar, eu vou lhe mandar. Vai ser no volume de dezembro. E acho plenamente possível e recomendável que, exatamente como um produto desses laboratórios que são obrigatórios por conta da lei do governo digital, esses laboratórios gerando inovações ou produtos inovadores, né, ou práticas inovadoras, porque não é só o produto, né? Também a prática. A gente tem que ver a inovação, não é só o sistema, o software, não é só isso. Existe a inovação da prática, o modo de fazer inovador que é desenvolvido. Isso, para nós, processualistas, para quem lidamos com a justiça, é muito importante. Nós temos de ver o modo de fazer como algo que pode ser criado, pode ser desenvolvido, um laboratório de como se faz de uma outra maneira.
Isso pode ser compartilhado? Com certeza. Pode ser objeto de cooperação? Com certeza. Eu vou lhe dar um exemplo para as suas aulas, de algo que me parece interessante. O Supremo Tribunal Federal modernizou a sua difusão da informação. Então, você pode perceber pelos informativos da Corte. Hoje, eles trabalham com visual law, eles trabalham com QR Codes, em que o interessado ele pode não apenas ter acesso ao resumo do julgamento, mas, sobretudo, ele pode assistir a sessão. Se esse processo for antecedido de audiência pública, tem um QR Code que, com o celular, ele assiste à audiência pública. E se houve admissão de amicus curiae, ele tem acesso às peças. Além de outras inovações importantes, como fluxogramas que representam, por exemplo, a complexidade de um caso, de forma mais intuitiva. E o CNJ, ele entendeu por bem estabelecer conosco um termo de cooperação técnica. Com qual propósito? De facilitar a comunicação dos seus atos decisórios. Então, veja que aqui a gente não está falando do produto, no caso, a decisão, mas nós estamos falando da forma da comunicação da decisão. Poderia ser também uma forma de cooperação, ou isso tem uma outra dimensão? Porque faz parte, no meu modo de ver, da publicização do ato jurisdicional e, sobretudo, da cultura da informação judicial para a comunidade jurídica e para a sociedade. Como o professor vê isso? Totalmente possível, e a linha é essa. Freire, a linha é exatamente essa. Imagine, multiplique isso aí, nós temos 27 tribunais, 27 estados, não sei quantos, 80 e tantos tribunais tem no Brasil. Imagine que cada tribunal tenha o seu laboratório, que reflita, produza, inove. Imagine se a gente começa a compartilhar isso. Isso é uma potência. Nós somos uma potência mundial de administração judiciária. Nós temos a aptidão para ser vanguarda no mundo em boas práticas de administração judiciária. Nós temos o CNJ, no que o CNJ se transformou. A gente, fazendo esse livro, a gente foi ver o que as pessoas diziam sobre o CNJ em 2004, 2005, imaginava que seria, vai ser um órgão concorrencial. O CNJ se transformou em outra coisa. O CNJ vivo, real, é melhor do que o CNJ que foi projetado. As instituições reais, né? Eu gosto muito disso. Eu acho que a gente está vivendo nesse momento que a gente tem que refletir sobre isso. Eu acredito que hoje o CNJ ele é um verdadeiro think tanking de política judiciária no país. Eu uso esse termo, inclusive. Nesse livro você vai ver que tem esse termo lá. É esse espaço, no meu modo de ver, de reflexão. Porque ele consegue, não apenas através de política dos comitês e do plenário da Corte, através de atos dos próprios conselheiros, mas ele tem esse espaço de agregação de pessoas como você, como Antônio do Passo Cabral, como Alexandre Freitas Câmara, que pensam e ajudam o Conselho Nacional de Justiça ao desenvolver esse tipo de políticas públicas. Então, que bom que nesse ponto houve, como diria Goethe, uma afinidade eletiva de categorias entre o que a gente pensa. As ideias circulam, né, Fred? As ideias circulam, né? É isso aí, não há como impor barreiras às ideias. Para não tomar muito seu tempo, eu tenho uma outra pergunta da audiência, bem interessante. É possível aplicar a centralização de processos repetitivos relacionados à propriedade intelectual e industrial? Eu tive um caso em que eu dei um parecer há 3 anos, que era um IRDR, veja, é um IRDR sobre questão de propriedade industrial, no TRF2. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque esse exemplo era um caso que tinha, sei lá, 40 processos discutindo a mesma patente. Então, ou seja, a repetição de discussão sobre propriedade industrial é algo que pode acontecer. E se a repetição pode acontecer, a centralização como técnica de gestão de processos repetitivos pode ser utilizada. Excelente. Antes de lhe passar a palavra, professor Fred, eu queria fazer, para dar as palavras finais, eu queria aqui registrar a presença de juízes instrutores do gabinete do ministro Gilmar Mendes, do gabinete do ministro Dias Toffoli, entre os quais eu queria destacar aqui a presença do meu querido amigo Lucas Faber, que foi meu colega na assessoria do ministro Marco Aurélio, hoje é juiz, auxiliar no gabinete do ministro Gilmar. Os seus orientandos todos estão aqui, então vão ganhar pontos. Murilo Avelino, meu querido amigo, está presente.
a América também está presente, América Najaim, entre outros colegas, que também Bruno Coelho está fazem aí parte. também. Bruno Coelho está aí também. Bruno Coelho também é meu Bruno orientando. também está aqui conosco. Temos alunos da Universidade Federal do Maranhão, do programa de pós-graduação, Instituições do Sistema de Justiça, a Clairta Gonçalves está aqui também participando, colegas da Secretaria de Altos Estudos, a exemplo da Flávia Trigueiro, que é uma das responsáveis pela inovação de toda a comunicação do Supremo Tribunal Federal, principalmente nos projetos internacionais, professor Fred, que a Corte tem estabelecido, que são os Case Law Compilations e os Bullets que estão saindo agora. Então, é um produto revolucionário quando se pensa em difusão da informação no Supremo Tribunal Federal. Então, eu, após esses registros, queria lhe passar a palavra para as suas considerações finais. Pô, meu caro, é isso. Eu queria agradecer o convite, fiquei muito honrado, dizer que eu sou sempre à disposição da SAI, do próprio Supremo, tudo que eu puder fazer para melhorar o Brasil naquilo que eu posso melhorar, né? É uma frase um pouco épica e um pouco retumbante, mas eu acho que a gente tem que pensar assim, tudo que eu puder ajudar o meu país a ficar um país melhor, se desenvolver, pode contar comigo. O Supremo, enfim, eu sou fã do Supremo. Vocês devem imaginar que os últimos anos não têm sido fáceis para o Supremo. Isso, sobretudo, na opinião pública. As pessoas me perguntam, eu fui para um evento, fazer um comentário lateral, a um evento há uns 2 meses atrás, com pessoas que eu não conhecia, mas que me conheciam. 3 delas, você que é Fred, advogado, e o Supremo, Fred? 3. E o Supremo? E o Supremo? Para poder criticar. E eu dizendo, peraí, veja o que está acontecendo, né? Eu sou um fã do Supremo. E escrevi isso num artigo que saiu numa coletânea na Holanda, quando a gente fez um levantamento do Supremo na Covid, que o Brasil teria, a tragédia brasileira teria sido muito maior, se não fosse a atuação do Supremo decisiva naqueles primeiros 6 meses de pandemia, inesquecíveis primeiros 6 meses de pandemia de 2020. Então, fica aqui minha saudação ao Supremo, minha homenagem pública, que é real, e isso aqui não é para adorar pílula. Se é real, já falei isso em vários lugares, e agora, já que o Supremo me chamou, falo isso publicamente para o Supremo. Queria lhe agradecer mais uma vez a sua participação. Falar de você, para mim, é muito fácil, porque, além de ser seu amigo, eu sou um grande fã do seu trabalho. Você, para mim, não é apenas um doutrinador, mas um grande intelectual. E o que você diz, eu observo com muita facilidade. Você é um dos intelectuais que pensa o Brasil, e pensa dentro da sua área de competência, que é o direito. E pensa com muita propriedade e originalidade, e isso é perceptível na contribuição que você deu ao aperfeiçoamento do sistema de justiça, tanto com o Código de 2015, quanto as suas contribuições no aperfeiçoamento da cooperação judiciária, na forma como você tem construído um novo paradigma de cultura jurídica para a atual e as próximas gerações de estudiosos. Então, para mim, é uma grande honra poder participar hoje desse SAI Talks com você, que é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração. Eu vou passar a palavra agora para o Henrique, que é o nosso cerimonialista, para o encerramento do evento. Muito obrigado, Fred. Agradecemos a todos pela participação. Com a devida autorização, declaro encerrado este evento. Tenham todos uma boa noite.